Hoje, vamos embarcar em uma jornada por um dos eventos mais transformadores e devastadores da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial, um conflito que envolveu mais de 100 milhões de pessoas de mais de 30 países e que redesenhou o mapa do mundo para sempre. Prepare-se para entender, de forma clara e completa, como essa guerra começou, como se desenrolou e quais foram suas consequências duradouras. Para entender a Segunda Guerra, precisamos voltar no tempo, para o fim da Primeira. Em 1919, o Tratado de Versalhes impôs condições extremamente duras à Alemanha, culpando-a pelo conflito. A perda de territórios, as reparações de guerras gigantescas e a humilhação nacional criaram um sentimento de revolta. Some a isso a Grande Depressão de 1929, que mergulhou o mundo numa crise econômica sem precedentes. Na Alemanha, o desemprego em massa e a instabilidade política abriram caminho para a ascensão de um partido extremista, o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler, prometendo restaurar a glória alemã e culpar minorias pelos problemas do país. Hitler chegou ao poder em 1933 e começou a rearmar a Alemanha, desafiando abertamente o Tratado de Versalhes. No mesmo período, na Itália, o fascismo de Benito Mussolini também ganhava força. E no Japão, o militarismo expansionista visava dominar a Ásia. Essas três nações formariam o eixo. A tensão na Europa era palpável. Hitler anexou a Áustria em 1938 e depois partes da Tchecoslováquia, enquanto as potências europeias, como o Reino Unido e França, adotavam uma política de apaziguamento, tentando evitar um novo conflito a todo custo. Mas a paciência acabou. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. A tática usada foi a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, que combinava ataques aéreos e avanços rápidos de tanques e infantaria. 2 dias depois, Reino Unido e França, em resposta, declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado. A União Soviética, que havia assinado um pacto de não agressão com a Alemanha, também invadiu a Polônia pelo leste, dividindo o país. Nos meses seguintes, a máquina de guerra alemã parecia imparável. Em 1940, a Alemanha conquistou a Dinamarca e a Noruega. Em seguida, iniciou uma ofensiva esmagadora contra a Europa Ocidental. Holanda e Bélgica caíram rapidamente. A França, que possuía um dos maiores exércitos do mundo, foi derrotada em apenas 6 semanas. Um choque para o mundo. O governo francês assinou um armistício e a parte norte do país foi ocupada pelos nazistas. O Reino Unido, agora liderado por Winston Churchill, ficou sozinho na luta contra Hitler. A Batalha da Inglaterra começou, com a Força Aérea Real Britânica defendendo bravamente os céus contra os ataques da Luftwaffe alemã. Enquanto isso, na Ásia, o Japão continuava sua expansão, buscando recursos naturais e domínio regional, para neutralizar a maior potência naval do Pacífico. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão lançou um ataque surpresa à base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí. No dia seguinte, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e, consequentemente, a Alemanha e Itália entrando oficialmente no conflito e mudando completamente o equilíbrio de forças. Com a entrada dos Estados Unidos e a invasão da União Soviética pela Alemanha em junho de 1941, a guerra se tornou verdadeiramente global. O ataque à União Soviética, chamado de Operação Barbarossa, foi um erro estratégico fatal para Hitler. Inicialmente, as forças alemãs avançaram profundamente, chegando às portas de Moscou. Mas o inverno russo brutal e a resistência feroz do Exército Vermelho pararam o avanço. O ponto de virada na frente oriental foi a Batalha de Stalingrado. Após meses de combates brutais, casa por casa, o exército alemão foi cercado e forçado a se render em fevereiro de 1943. Foi a primeira grande derrota terrestre da Alemanha. E a partir daí, o Exército Vermelho começou uma longa e sangrenta marcha em direção a Berlim. Enquanto os soviéticos avançavam no leste, os aliados ocidentais abriram novas frentes. Em 1943, forças americanas e britânicas invadiram a Sicília e, em seguida, a Itália continental.
Mussolini foi deposto e a Itália se rendeu, embora as tropas alemãs continuassem a lutar ferozmente na península. Mas a operação mais aguardada e decisiva estava por vir. Em 6 de junho de 1944, o dia D, mais de 150 mil soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, na França. Foi o maior desembarque anfíbio da história. Apesar das enormes baixas, os aliados conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte e começaram a libertar a França. Paris foi libertada em agosto de 1944, com os aliados avançando pelo oeste e os soviéticos pelo leste. A Alemanha estava sendo espremida. O início de 1945 marcou o fim do Terceiro Reich. As cidades alemãs foram devastadas por bombardeios aéreos massivos. Em abril, as tropas soviéticas cercaram Berlim. Em meio a combates desesperados nas ruínas da capital, Adolf Hitler, escondido em seu bunker, cometeu suicídio em 30 de abril. Poucos dias depois, em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. A guerra na Europa havia terminado. O dia foi celebrado como o dia da vitória na Europa, mas a guerra ainda não tinha acabado. No Pacífico, o Japão continuava a lutar com uma resistência fanática. Batalhas como as de Iwo Jima e Okinawa mostraram que uma invasão do Japão continental custaria milhões de vidas. O novo presidente americano, Harry Truman, tomou uma decisão que mudaria o mundo para sempre. Para forçar a rendição japonesa e evitar mais perdas, ele autorizou o uso de uma nova e terrível arma. Em 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima foi destruída por uma bomba atômica. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. A devastação foi sem precedentes. Diante desse poder avassalador e da declaração de guerra da União Soviética, o imperador Hirohito anunciou a rendição do Japão em 15 de agosto. A assinatura formal da rendição, em 2 de setembro de 1945, marcou o fim definitivo da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial deixou um legado profundo e complexo. Um número estimado revela que entre 70 e 85 milhões de pessoas morreram, a maioria civis. Cidades inteiras foram destruídas. O Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus e outras minorias pelos nazistas, revelou a profundidade da crueldade humana e levou à criação de leis internacionais sobre direitos humanos e crimes de guerra. A guerra também acelerou inovações tecnológicas como o radar, os jatos, os computadores e a energia nuclear. O mundo pós-guerra viu a ascensão de 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética, dando início a um novo conflito. A Guerra Fria, organizações como as Nações Unidas foram criadas na esperança de prevenir futuras guerras. Entender a Segunda Guerra Mundial não é apenas estudar o passado, é compreender as forças que moldaram o nosso presente e refletir sobre as lições que devemos levar para o futuro, para nunca mais repetirmos. Obrigado por assistir a este breve documentário, espero que tenham gostado. E se gostou, curta e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Até a próxima!